Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler aqui alguns versos dessa história bem conhecida. Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Verso 4: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Verso 9: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, olha o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amém. Essa é uma história que sempre faz nos lembrar, e se você parar um pouco e perceber como que está ao nosso redor, a situação que nós vivemos, são pessoas que buscam tantas coisas, e mesmo quando aparentemente já conquistaram tudo, alguma coisa ainda lhe falta, não é mesmo? E quando nós olhamos o Evangelho aqui de Lucas, é justamente nos Evangelhos que nós sabemos um pouco mais sobre quem é Jesus, especialmente no Evangelho do Dr. Lucas. Vemos aqui um Jesus, olha só, ele age com poder, mas ele não se define por espetáculo. Ele enxerga quem ninguém vê, se aproxima de quem foi esquecido, principalmente não espera ser buscado, é ele quem busca. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não é alguém esperando ser encontrado, é alguém que veio buscar. O Evangelho não é sobre o homem tentando alcançar a Deus, é sobre Deus descendo para alcançar o homem. Isso é maravilhoso. Se nós olharmos os capítulos anteriores, o capítulo 17, 18, isso fica mais evidente, porque esse Jesus, por isso que eu falei, quanto mais você lê os Evangelhos, você vai sabendo quem é Jesus. Esse Jesus no capítulo 17, ele toca em leproso. Quem são esses leprosos? Os excluídos totais. Além de ter ali algo que machuca o ser humano, a parte social do indivíduo, machuca a sua alma também. Porque além dele ficar afastado da sociedade, esse leproso, ele vinha com um sininho tocando e gritando: imundo, imundo, para as pessoas se afastarem, para não ser pegas ali infectadas sobre aquele mal que eles carregavam. Então é um Jesus que toca em leprosos, excluídos ali, totais. É um Jesus que nos capítulos anteriores também, o capítulo 18, ele acolhe criança, os ignorados. Ele a chama, pega uma no colo e fala que essa é dos tais, uma dessas é o reino de Deus. Ele não só pega essa criança, mas fala que através dessa criança, é o que nós vimos aqui até na oração de uma criança, é que nós precisamos olhar e identificar que é como uma criança que nós alcançamos o reino dos céus. É um Jesus que escuta um jovem rico, ele é bem sucedido, mas é um inquieto. É um Jesus que atende o cego, marginalizado, que insiste, cego de Jericó. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um Jesus que é acessível, todos têm acesso, todos são ouvidos, todos são tocados. É um Jesus que ele é poderoso sim para curar, mas ele é acessível. É um Jesus que ele é santo, mas ele é próximo. É um Jesus que ele é glorioso, mas ele é humano.
E quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vemos não só quem é Jesus, mas vemos também quem somos nós. Essa parte aqui, esse relato de Zaqueu, é uma radiografia do ser humano, é uma imagem de quem é o ser humano. E Zaqueu não é só um personagem. Veja bem, na Bíblia, quando começa a falar nesse texto, quem é Zaqueu, destaca pelo menos 3 coisas aqui. Ele era ali um publicano. Quem é esse publicano daquela época? Era um indivíduo que ele vivia ali, de certa forma, um ambiente, uma sociedade complexa, mas ele consegue se ajustar. E ele vai se ajustando. E ele entra, ele abre brechas e portas. Era um cargo que para o judeu era tido ali como um traidor. Porque em meio àquele império romano que dominava ali, ele é alguém que cobra impostos. Que de alguma forma entrou ali nesse ambiente complexo, sendo ele judeu, e ele se torna um publicano, que cobra impostos do seu próprio povo. Só que a Bíblia ainda diz que além dele ser publicano, ele é chefe dos publicanos. Ele é alguém que ascende ali a esse cargo. Não somente encontra nesse ambiente totalmente complexo, uma situação ali para se encaixar, para entrar ali naquelas brechas e naquele ambiente hostil. Poderia ali, com certeza, era ali alguém a qual a comunidade judaica repudiava por essa situação, mas ele de certa forma ascende ali. Ele não é só um publicano, mas ele é chefe dos publicanos. E aí a Bíblia também destaca que além de publicano e chefe, ele era rico. Não sabemos ao certo como que seria esse ascender desse homem, essa riqueza, mas a Bíblia destaca isso. Publicano, num ambiente totalmente complexo, mas ele acha brechas, ele se envolve ali, e ele é alguém que ascende a esse cargo, ele se torna chefe dos publicanos. Mas, além de ser publicano, chefe, a Bíblia também destaca que ele era rico. E isso eu vejo como um espelho da alma humana. É alguém bem sucedido, mas vazio. É alguém rico, mas inquieto. Ajustado ali socialmente, mas desalinhado por dentro. O homem pode se ajustar por fora e continuar em desordem por dentro. Ele representa o ser humano que conquistou muito por fora, mas ainda carrega uma busca que nada preenche. É um homem que, se você olhar assim, publicano, chefe, rico, é um camarada que era para estar bem, não era para ter preocupação nenhuma, era para ser feliz ali e seguir sua vida, por mais que seja um ambiente totalmente adverso ali. Mas Zaqueu não, mostra aqui a Bíblia e traz nos versos a seguir, que diz aqui o verso 3, e procurava, quem? Esse homem, Zaqueu, publicano, chefe, rico, diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Esse homem rico, bem sucedido, chefe ali dos publicanos, ele tinha uma busca, e essa busca, irmãos, nada pode abafar o clamor dessa busca na alma humana. Pode ser a riqueza que for, pode ser os lugares que você for, mas nada aplaca essa busca do ser humano. Busca de quê? Saber quem é Jesus. E qual que é o drama humano? Buscar Jesus, saber quem é Jesus e querer buscar Jesus. Só que esse homem, que diz aqui Zaqueu, ele faz aqui o que qualquer um faria na situação dele. Bom, se eu quero saber quem é Jesus, para onde que eu vou? Eu vou ver quem é Jesus através dos seguidores de Jesus. Aonde estão os seguidores de Jesus, com certeza estará Jesus. E Zaqueu, nesse drama humano, buscando saber quem é Jesus, ele esbarra na multidão. Zaqueu, ele faz o caminho normal, convencional, voa até onde os seguidores de Jesus estão. Aonde os seguidores de Jesus estão? Mas descobre algo doloroso. A multidão aqui aponta onde Jesus está, mas também impede o acesso dele. São os seus discípulos. Embora esteja ali Jesus nos capítulos anteriores, segurando uma criança, tendo acesso, é um Jesus acessível. Os seus discípulos ali, vendo aquilo, agora, os seus discípulos, em vez de aproximar a multidão, ou quem quer ter esse acesso a Jesus, ignora e afasta aquele que é menor.
E é algo doloroso que a gente descobre aqui, porque a multidão aponta onde Jesus está, mas também impede o acesso dele. E a Bíblia diz, nesse verso 3, ele não conseguia ver Jesus, não por conta da sua estatura somente, mas por conta da multidão. Ora, irmão, se você vê um baixinho assim, uma multidão, querendo passar, você abre espaço, você até facilita. Mas não, por conta não só da multidão, mas da sua estatura também, ele não conseguiu. E o que a Bíblia diz aqui? Ele não conseguiu ver Jesus, não por conta da sua estatura somente, mas por conta da multidão. E por isso ele toma outra estratégia. Isso revela também uma realidade dolorosa na vida cristã. Nem todo seguidor de Jesus facilita o encontro com Jesus. Nem todo mundo que segue a Jesus se parece com Jesus. Na multidão, há competição. Na multidão, se exclui. Na multidão, mede, ignora. A gente trata melhor, isso é uma realidade, essa realidade é uma realidade dolorosa. A gente tem mais facilidade, a gente trata melhor quem nos impressiona, quem é semelhante a nós. E ignora aquele que nos incomoda, aquele que é menor. A gente desdenha. Se é uma pessoa que, digamos, é uma pessoa diferente de nós, mas de uma estatura maior, nós até o invejamos. Mas se é uma pessoa diferente de nós, uma estatura menor, nós desdenhamos, nós o afastamos, se torna um problema. Então, quando nós olhamos essa situação aqui, isso traz essa realidade, que o maior não quer ceder espaço, e o menor não consegue entrar. Não sei se os irmãos lembram, o pastor ele trouxe aqui até algo bem prático no dia a dia, e me fez pensar, eu com certeza vocês pensaram sobre isso também, quando as pessoas chegam ao teu lado, e nós também, às vezes, até por essa resistência, esses dias mesmo, por esse programa que nós temos aqui na igreja de doação de roupa, quando nós começamos a doar roupa, doar alimento, irmãos, tem tanta gente necessitada, e quando me chama, às vezes até fico com um aperto no coração, sabe, Miranda? Fala, pastor, você pode nos ajudar? Quando dá, a gente ajuda, irmãos. Quando não dá, não tem como. Quando a gente doa alguma coisa. Tem pessoas que se aproximam, às vezes, da gente, e quando quer algo, a gente fica até com medo, né, de perguntar se está tudo bem. Porque se a pessoa fala que não está bem, até o pastor falou isso. Imagina, às vezes, uma pessoa perguntando, olha, se aproxima da gente, quando a gente fala se está tudo bem, dá até medo de perguntar, porque se a pessoa responder não está, você vai ter que se envolver, você vai ter que, de alguma forma, ajudá-la nisso. Então, essa realidade, ela vem até nós. A gente se dá melhor com aquele que é semelhante a nós. A gente trata melhor quem nos impressiona, ignora aquele que nos incomoda. O maior não quer ceder espaço e o menor ele não consegue entrar. E Zaqueu, nesse caso aqui, ele é um problema por conta disso. É o menor querendo acessar uma multidão para acessar um Jesus que nos capítulos anteriores era um Jesus acessível. E agora, por conta da multidão e dos seus discípulos, se torna inacessível para uma pessoa. E quantas pessoas nós não conhecemos que desistiram de Jesus por causa de quem dizia segui-lo? Porque, eu não sei você, mas é um caminho convencional. Se eu quero ir até Jesus, se eu quero conhecer a Jesus, eu vou onde os discípulos dele estão. E isso gera uma reação muito atual. Eu quero Jesus. Eu quero ir até Jesus. E Zaqueu, ele toma essa outra estratégia por conta da multidão ali que não deixou ele acessar. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que isso gera uma reação muito natural, porque qual foi a outra estratégia de Zaqueu? Subir a figueira. Eu quero Jesus, mas sem as pessoas, porque as pessoas não estão deixando eu seguir e me aproximar desse Jesus. E a figueira, irmãos, a figueira representa um lugar de fé isolada, uma fé distante. Zaqueu sobe na árvore e simboliza isso, uma fé sem comunidade, uma espiritualidade sem confronto, um relacionamento com Jesus, mas sem gente. Eu vejo Jesus, mas eu não me envolvo com ninguém. É confortável, mas é incompleto. E quantas vezes você deve conhecer pessoas assim, e que para se aproximar de Jesus, qual que é o primeiro convite que nós fazemos? Venha até a igreja, porque é na igreja que você vai conhecer os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que vão facilitar de alguma forma você encontrar Jesus. Mas muitas vezes, por isso que eu falo que esse texto, ele falou muito ao meu coração, que é uma radiografia humana, porque nós vamos encontrar pessoas assim. Às vezes você pensa que a pessoa é completa, tem tudo, mas lhe falta algo e falta Jesus. E nós não podemos impedir essa pessoa de chegar até Jesus.
E Zaqueu toma esse outro caminho, toma essa outra estratégia. E é uma estratégia que nós vemos hoje também. Eu quero Jesus, eu quero seguir a Jesus. Por conta da multidão e eu não consigo esse acesso, eu vou tentar outra forma, eu vou tentar outra estratégia. E isso parece até meio confortável, essa situação da figueira. Subir na figueira, ver Jesus de longe, ter ali a sensação que eu estou alcançando Jesus, que eu sou completo, mas é algo confortável para mim, mas se torna incompleto. O chamado de Jesus é o que? Desce. Jesus, ele quebra essa lógica. Onde o sistema ele cria barreiras, Jesus ele cria caminhos. Quem acha que merece não entende, mas quem precisa, irmão, se joga. Jesus ele não repreendeu Zaqueu por isso. Jesus não negociou a distância, ele chamou para perto. Não elogiou a multidão. Deus não se relaciona com personagens, mas com pessoas reais. Apenas chama, e quando chama, chama pelo nome e fala: desce depressa. Hoje convém pousar na tua casa. E o que isso tem a ver comigo hoje? Aqui está o coração do Evangelho, nessa mensagem, nesse texto. Jesus, ele não nos vê. Na verdade, Jesus nos vê mesmo quando nós estamos escondidos. Ele nos chama pelo nome e ele fala: você também é um filho de Abraão. E ele nos tira do isolamento para a vida real. Embora nós sejamos aqui uma comunidade, quanto mais você escuta aqui, mais vai trazendo consciência ao teu coração. Porque aqui não é por imposição, é por consciência. E a consciência é nós sermos uma comunidade que vive a estação da graça, que ama, que aproxima pessoas. Possivelmente você deve ter chegado em alguma situação, algum lugar, quem sabe pode ter sido este lugar, que você tentou esse acesso a Jesus, mas foi dificultado. E tomou outra estratégia. Qual que é essa estratégia? É a estratégia de eu ver de longe, de eu querer me relacionar com Jesus, mas não com seus discípulos. Porque afinal de contas, pastor, você não sabe da minha história. Eu tomei muita cotovelada, eu me afastei, eu tomei muitas dores na minha vida. E essa radiografia humana não é simplesmente de um homem que tem tudo lá fora, que quer alcançar Jesus. É pessoas comuns também como nós, que temos esse anseio por Jesus, mas de certa forma algum caminho na vida nos deixou como esse homem, encurralado e tomando outra estratégia. E quando nós pensamos que não, nós estamos subindo na figueira. E como eu falei, o que tem isso a ver com nós hoje? Porque com certeza você conhece ou conheceu alguma pessoa assim. Pessoa que está seguindo Jesus, mas está seguindo de longe. Subiu na figueira, porque ao tentar acessá-lo, esse Jesus que diziam que era acessível, ela foi de certa forma afastada. Jesus, ele nos vê, mesmo quando nós estamos escondidos. E não dá, irmãos, para viver um evangelho só lá de cima. Ele acontece no chão da vida. O verdadeiro encontro, ele transforma a forma de viver. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que coisa maravilhosa. O verso 6 ao 8, ele vai falando isso. E a percepção desse homem muda, porque é um Jesus que vê Zaqueu lá de cima, e quem sabe lá de cima pode ser muito confortável para esse Zaqueu. Quem sabe lá de cima ele falou: o que eu queria eu consegui, que é ver Jesus. E quando eu estou vendo Jesus aqui é um conforto para mim. Jesus fala: não, desce, porque lá de cima você pode até me ver, mas é aqui embaixo que você se relaciona comigo. Lá de cima você pode até ter uma sensação que recebeu alguma coisa, porque o Pentecoste verdadeiro não acontece lá de cima, Zaqueu, acontece de mãos dadas comigo, andando nessa multidão. E a percepção de Zaqueu muda. Nos versos 6 a 8 aqui, você percebe um Zaqueu que ele foi alcançado pelo próprio Jesus, e ele entendeu que para ele descer, caminhar por entre essa multidão, e caminhando por entre a multidão, ele está de mãos dadas com Jesus. Eu acho que já está acabando a bateria aqui. Som, vocês não estão me ouvindo não, né? Não. Pronto, acabou aqui. Não, tô ligado. Tenta aí de novo. Aleluia. Sumiu esse rabichinho. Nas costas. Glória a Deus.
Som. Voltou aqui. Deixa eu deixar no bolso aqui. Parece que vai facilitar melhor. Vamos ler o verso 6 ao 8? Verso 6 ao 8. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Verso 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que Zaqueu percebe aqui? E você pode repetir isso comigo. Zaqueu, ele entendeu que tem gente que ele podia servir com aquilo que ele tinha. Tem gente que eu posso servir com aquilo que eu tenho. Zaqueu desceu, e é interessante porque não se resolve ali no simples descer e caminhar com Jesus. A vida está confortável na figueira, em cima da figueira. A vida está confortável, eu ver Jesus de longe, eu não me relacionar com pessoas. Tem gente que entra em um ambiente como esse, espera só a hora da mensagem, terminou a mensagem, vai para casa. Como agora não tem CD, mas procura uma mensagem no YouTube, ouve uma mensagem e fala: graças a Deus, que mensagem maravilhosa, eu estou cheio de Deus agora, eu estou ali alegre, eu vivo o Evangelho. Não, irmãos, o Evangelho ele é vivido, e é uma forma como nós aprendemos ontem aqui na escola bíblica, é fé, amor, esperança. Como que eu sei que eu estou vivendo pela fé? Quando vier os problemas, em quem você tem confiado? É em Jesus. E qual é a prática do amor? É no chão da vida, é descer, é caminhar com Jesus. E isso está resolvido? Isso melhora todos os meus problemas? Ou seja, como que vai ser minha vida daqui para frente? Quem sabe pode ser até pior, mas você está de mão dada com Jesus. Porque esse homem, quando entrou em sua casa, de mãos dadas com Jesus, as pessoas olhavam ali e falavam: ele não sabe na casa de quem está entrando, ele está entrando na casa de um publicano, de um pecador, mas é um pecador de mãos dadas com Jesus. É alguém que entendeu que na figueira você pode até olhar, você pode até estar numa posição confortável, mas o Evangelho nos chama para nos relacionar com esse Deus. E uma vez nos relacionando com esse Deus, nos relacionamos também com seus discípulos. Pode ter gente ruim, pode ter gente que muitas vezes desagrada, mas também no meio dessa multidão tem gente boa de Deus, tem gente que precisa daquilo que você tem gente que vai ser abençoada com aquilo que você tem, e tem gente que você precisa perdoar também. Então a percepção de Zaqueu muda, ele deixa de viver para si, começa a repartir. Quem foi alcançado pela graça, irmãos, começa a repartir graça. De cima, de longe, não dá para me ver uma vida de discípulo de Jesus, porque assim como Zaqueu, assim como essa multidão, quem sabe quando você olha para esse texto, você fala: uma hora eu também fui a multidão, mas uma hora eu também fui Zaqueu, mas eu tomei essa coragem, por iniciativa, porque nós vemos aqui o coração do Evangelho, é um Jesus que nos vê, não adianta você se esconder, ele te percebe nessa noite, e quando ele nos percebe, a nossa percepção muda. É um Jesus que quando Zaqueu é encontrado, o próprio Zaqueu, ele é confrontado com a sua própria história, ele decide restaurar o que quebrou. Com certeza ele havia defraudado alguém, ele não vai falar aquilo por falar: se por acaso eu defraudei alguém. Não, ele viu quem era Jesus, que caminhava com ele em meio à multidão, e uma vez alcançado, como eu disse aqui, quem é alcançado pela graça, um favor imerecido, ele repartilha graça. Com certeza ele defraudou alguém, e ele falou: assim como eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E uma das coisas que me chama a atenção, é que Zaqueu também, ele sai da neutralidade. E quão difícil é nós sairmos da neutralidade. O que é isso? É eu começar a entrar na vida das pessoas. Esse homem que era julgado, de pequena estatura, tinha ali, tinha repulsa ali da sociedade, mas uma vez alcançado, é alcançado pela graça, pelo Evangelho, que não é o homem que vai até Deus, como eu disse aqui, termina esses versos no verso 10, um Jesus que ele dá a entender que é ele que vai ao encontro. Eu vim buscar, eu vim encontrar aquele que havia se perdido. E sair da neutralidade é isso, é eu se envolver com gente, é eu gostar de gente, é eu caminhar com gente.
Pastor, mas eu fui tão ferido, eu recebi tanta cotovelada, mas ainda assim, se foi desfavorável, eu quero te dizer nessa noite, com Jesus continua sendo favorável, porque embora murmurem ao lado, você tem Deus ao teu lado. Embora murmurem falando que há um pecador, uma vida que aparentemente parece que não foi transformada, porque te vê de longe, quando descemos da figueira, irmãos, nós caminhamos de mão dada com esse Senhor, que tem poder, e o maior poder que existe no mundo, que é de perdoar pecado. Aleluias. Salvação aqui não é só eterna, é libertação do egoísmo, da dor, do isolamento. Salvação aqui não é só um destino eterno, é uma mudança presente. Imagine esse homem, irmãos, escondido de certa forma, olhando Jesus de longe, quem sabe ali já falando coisas com aquela multidão, porque uma pessoa pequena quer encontrar Jesus, quem sabe foi até disfarçado ali, mas não teve acesso a um Jesus que outrora era acessível, a um Jesus que os seus discípulos ali, mesmo não querendo deixar as crianças chegarem perto, quando chega as crianças perto, agora ele impede o menor de se aproximar de Jesus. É um homem que, diante de tantas as dificuldades, e traz ali uma radiografia humana, nós vemos aqui que ao descer daquela figueira e caminhar com Jesus, eu imagino como seria essa caminhada com Jesus até a sua casa. De longe, nós podemos até se sentir acolhidos por esse Jesus, mas Jesus, ele quer acessar a nossa intimidade, ele quer entrar aonde ninguém entra. Jesus aqui, ele veio a esse homem buscar realmente o que se havia perdido. E quando há essa expressão aqui sobre salvação, hoje veio salvação a essa casa. Não é só no céu, mas é a libertação do ego, das feridas, da neutralidade, do isolamento. Salvação, irmãos, é voltar a viver como gente, com Deus e com pessoas. Talvez a gente queira separar um pouco isso, ou em algum momento da história a gente quis separar isso. Eu quero ir, mas eu não quero me relacionar com pessoas. Eu quero ir, mas os seus discípulos me causam dor. Mas a salvação que ele traz para nós, o evangelho que é apresentado, que é um evangelho que não quer te melhorar, mas ele quer te transformar, é o evangelho que nos chama para o chão da vida. E nesse caminhar, se você der ouvido à voz de Deus, os seus traumas, as suas dores serão cessadas, serão caladas, porque eu creio nesse evangelho que veio para transformar, e transformar de dentro para fora, para trazer salvação, salvação do nosso ego, salvação das nossas feridas, da neutralidade, do isolamento. Irmãos, quantas pessoas hoje se isolando, e o isolamento, o que acontece com o isolamento? Isolamento não foi feito para o homem não foi feito para andar isolado. Eu falei outro dia, até no estudo bíblico aqui para os irmãos, eu queria ter trazido ali um vídeo para vocês entenderem melhor, mas isso repercutiu, eu vi até no jornal, eu não sei qual região que foi, tinha ali um filhote de canguru, e ele foi abandonado pela sua família, e ali ele achou um ursinho de pelúcia, e se agarrou naquele ursinho de pelúcia, a imagem de um canguru ali, mas era um ursinho de pelúcia, e ele se agarrou ali e ficou andando para cima e para baixo. Só que aí ele não conseguia um grupo, porque ele estava com aquele ursinho. Mas depois que ele perdeu a família, ficou isolado com aquele ursinho ali, foi quebrado isso. Ele se aproximou, e conforme ele foi se aproximando, ele foi acolhido ali para outra família. Para você perceber que até a natureza, ela tem dificuldade com esse isolamento. Nós não podemos viver uma vida isolada. Nós não podemos viver uma vida entendendo o que é o Evangelho, porque uma vez que eu entendo o que é o Evangelho, eu entendo o que é essa graça de Deus, que ela nos transforma e nos aproxima, porque se eu entendo isso, irmãos, tem que gerar pelo menos 3 coisas na minha vida, e eu sempre falo isso, porque é gratidão. Eu olho para a minha vida e falei, eu não mereço essa graça, mas Ele me alcançou, e se me alcançou, tem que me gerar também compaixão, porque se eu vejo a vida do outro, e como esse texto mostra, às vezes parece uma pessoa completa, mas não é uma pessoa incompleta, e com essa compaixão, com essa graça que eu fui alcançado, meu olhar muda,
Eu preciso me aproximar. Se você está transbordando aqui nessa noite, irmãos, saiba de uma coisa: a tua espiritualidade tem que ir além desse templo. Você vai encontrar pessoas, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, aonde você estiver, precisando de uma palavra, precisando muitas vezes que seja você, o Jesus próximo dela, e falando: desce dessa figueira, porque ainda Deus tem salvação para as nossas vidas. Aleluias. A grande virada aqui de Zaqueu foi isso. Não dá para amar Jesus ignorando pessoas. Que a gente que precisa do que ele tem. Tinha gente que precisa do que ele tem. Tem gente que precisa daquilo que nós temos. E às vezes você se pergunta: pastor, mas eu não sou tão rico como Zaqueu, não. Mas o teu abraço, ele é rico. Teu olhar, a tua compaixão. Se eu falei que a graça gera gratidão, compaixão, ela também nos dá um motivo para fazer a nossa vida valer a pena, irmãos. Oh, e como a nossa vida vale a pena quando você alcança uma pessoa para Cristo. Como a nossa vida vale a pena quando nós nos relacionamos. Porque entenda, no meio cristão, você tem um círculo de amizade. Nem todas essas pessoas no teu círculo de amizade vão ser pessoas que vão caminhar com Cristo com você. Mas essas pessoas, algumas podem caminhar com Cristo com você. Algumas também podem você discipulá-las. E algumas também pode ser essa pessoa que irá te fortalecer na caminhada. Essa é a vida do cristão, esse é o evangelho, é isso que nós acreditamos, é isso que nós perseguimos. Não dá para amar Jesus ignorando pessoas, por mais que seja a situação, por mais que sejam os traumas da vida, porque o evangelho nos chama para viver, e viver a vida não de cima, não numa figueira brava, não se escondendo, não trazendo fuga para si, não. Por isso que o evangelho, ele não veio para nos confortar, ele veio para nos confrontar no nosso conforto. Se você está vivendo uma vida de conforto, não é o evangelho. Repense sobre isso. Ore, peça para Deus, como o pastor João sempre tem uma oração, e eu já vi esses testemunhos, quando você sai até para um simples evangelismo, ou uma simples caminhada: Jesus, me apresente pessoas que precisam realmente ouvir a palavra. Que eu seja efetivo na minha caminhada, que as pessoas ali que se aproximem de mim, sejam pessoas sedentas, pessoas que precisam ouvir a palavra. Eu tenho certeza que a tua oração vai ser respondida. Quando a gente permite, irmãos, que a voz de Deus fale mais alto do que os nossos traumas e dores, a gente faz o que Zaqueu fez. E a mensagem é simples. Jesus ainda está dizendo: desce. Desce do isolamento, desce da autoproteção, desce da fé sem comunhão. Porque lá de cima você pode até ver Jesus, mas é aqui embaixo que você o conhece, ele de verdade. E a vida não se resolve em fuga, não, se resolve no encontro. Guarde bem essa palavra, e de tudo que eu falei aqui nessa noite, a vida não se resolve em fuga, a vida se resolve em encontro. E foi assim que a Bíblia foi escrita. Lá no jardim do Éden, houve um encontro maravilhoso, irmãos. Diz a palavra do Senhor que um Deus soberano, como nós vimos aqui na aula, o pastor Eli apresentou, que dele foi criado todas as coisas. Ele descia toda tardezinha para falar com o ser humano. E ali era um encontro maravilhoso. Ali eles caminhavam juntos. E quando eu vejo isso, eu sempre lembro que o evangelho, ele... A Bíblia, irmãos, a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado por nós. E esse pai apaixonado por nós, ele quer continuar caminhando conosco para a eternidade. Se a Bíblia começou com o encontro, e esse encontro, de certa forma, nós rompemos esse encontro com os nossos pecados, nossos erros, com os nossos egos, com a nossa falta de empatia e comunhão. Esse Deus poderia virar as costas, esse encontro poderia ser rompido ali no Éden, e ele não deveria nada para ninguém por isso. Mas a Bíblia diz que o encontro permanece. Ele se encontra com Abraão, e ele faz uma promessa para esse homem:
Ele se encontra com Isaac, ele também faz uma promessa, você vai ver anjos descendo e subindo. E a Bíblia diz que esse encontro permanece. Então o que eu quero te dizer é que a tua vida não se resolve em fuga. Esse encontro com Deus, uma hora, ele precisa acontecer na tua vida. Aleluia. Deus é um Deus de encontro. Deus é um Deus de encontro. Por mais que nos sintamos longe dele, é ele que se aproxima. Por isso que o evangelho aqui, a graça de Deus não é eu tentando ir até ele. E eu sei que você pode estar pensando em várias desculpas na tua vida para não se relacionar com gente ou com seus discípulos. E realmente, irmãos, são gentes imperfeitas. E nós estamos aqui procurando ser aperfeiçoados por Deus. Mas nós somos aperfeiçoados uns com os outros. Somos aperfeiçoados com a tua comunhão, com a tua oração aqui na terça-feira. Somos aperfeiçoados num simples PGM. Somos aperfeiçoados numa simples conversa. Conversa sincera, conversa amiga. Quantas pessoas não querem ter mais uma conversa sincera, amiga? E as famílias vão se desfazendo porque esqueceram desse encontro. É um encontro na mesa. É um encontro com seu filho. É um encontro. Não permita, em nome de Jesus, que esse encontro seja rompido. Aleluia. Aleluia. Lá de cima você pode até ver Jesus, mas o encontro acontece aí embaixo. O maior Pentecoste aqui não foi em cima de uma figueira. O maior Pentecoste aqui foi caminhando com Jesus. A experiência que Jesus chama Zaqueu não é de um Pentecoste experimentado lá de cima numa figueira, não. É uma caminhada com ele em meio de pessoas, gente boa, gente ruim, gente ferida. Aleluias. O evangelho não é sobre ver Jesus de longe, é sobre caminhar com ele no meio de gente imperfeita, e gente imperfeita inclusive nós. O evangelho não é sobre subir até Deus, é sobre Deus descer até nós. Se ele desceu para nos encontrar, ainda sabendo quem nós éramos. Adão, onde você estava, Adão? Será que ele não sabia onde Adão estava? Será que ele não sabia? Mas aonde está aquela comunhão perfeita? Aonde está aquele relacionamento sincero? Deus, ele ainda procura. Por isso que a mensagem é simples, mas eu tenho certeza que quando você se pergunta o que tem a ver isso com a minha vida hoje, a palavra de Deus não volta vazia. Se você estava de longe, se você estava tentando se relacionar com Deus, mas sem os seus discípulos, entenda de uma vez por todas, ouça o evangelho, a palavra de Deus. E eu não sei onde você está hoje, se é na multidão, se é ferido por pessoas, se é em cima de uma figueira, mas Jesus está passando e ele ainda chama pelo nome. Ele não fala, olha, desce aqui, seu publicano pequeno, seu ladrão. Não, Jesus fala, desce, Zaqueu, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Ai, irmãos, nós também somos filhos de Abraão. E se tem uma palavra que sempre ecoa na minha mente, e com certeza na sua, é que se Deus chama pecadores como filho de Abraão, se Deus chama esses homens como filhos, quem somos nós para chamá-los de outra coisa? Quem somos nós para afastarmos? Quem somos nós para criarmos barreira? Por isso que Jesus, ele quebra toda essa lógica. Por isso que o evangelho só vai se fazer real, essa experiência só vai se fazer real na tua vida se você entender de uma vez por todas que experimentar Jesus não é na figueira. Ele não chama por experimento, ele não chama simplesmente por um teste, não. Jesus chama por um relacionamento contínuo. Jesus chama para caminhar nesse chão da vida, nesses caminhos que muitas vezes é escabrosos, espinhosos, mas entenda de uma vez por todas, ele quer acessar onde ninguém acessa. Ele quer transformar o que ninguém consegue transformar, porque às vezes nós estamos em situações, irmãos, e eu converso com alguns irmãos que eu falo como nós podemos ajudar, seja numa terapia, seja numa consulta, mas antes de todas as coisas, no nome de Jesus, creia nesse poder transformador do evangelho, que ele é sim
uma dinamite, algo que explode as nossas cadeias, aonde o ser humano quer se isolar. Isolamento só traz distanciamento, traz depressão, traz um olhar da vida, um olhar distorcido. Mas se nós olharmos para o Evangelho, como disse C.S. Lewis, eu creio no Evangelho assim como eu creio que o sol nasce todo dia, porque através dele eu vejo todas as coisas. Quem sabe você está vendo a vida de uma maneira tão dolorosa, quem sabe você está vendo a vida de uma maneira tão frustrante, mas o Evangelho, como diz aqui nesse texto, esse homem desceu feliz, ele desceu gostoso, falando: é Jesus que me chama, aleluia. Ele não desceu desconfiado, ele não desceu, olha, está vendo, agora é Jesus que está me chamando, não, ele desceu sabendo que é graça, ele desceu sabendo, irmãos, que o coração dele estava feliz, porque foi encontrado. E a Bíblia diz que quando nós somos encontrados por Jesus, é como aquele que encontrou uma grande pérola de valor, ele não abre mão disso, não abra mão, não abra mão. Zaqueu foi muito confrontado. Depois do encontro de Jesus, murmuraram até, mas ele entendeu isso, que era Jesus que estava passando e chamou ele pelo nome. Você recebe essa palavra? Amém. Eu não quero me estender e muito menos forçar algo que Deus não falou para mim falar aqui nessa noite, mas eu quero fazer uma oração contigo, porque não é só historicamente falando. E eu sei que Deus ele vai demonstrando isso com sinais nas nossas vidas. Nós vivemos uma sociedade tão distante de Deus, mas aqueles que podem aproximar de certa forma o Evangelho ao ser humano é a igreja, ainda continua sendo a igreja. E o maior Pentecoste vem sim através de uma rendição completa a Ele. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você entendeu essa palavra. E o que nós costumamos falar no PGM é: o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer através disso. E no final, como nós podemos orar por você. Eu quero saber se Deus falou contigo e o que você tem que mudar e como que nós vamos orar nessa noite para que isso aconteça. Quem sabe Deus quer trazer um grande avivamento na tua vida. E eu não vi outra forma desse avivamento acontecer ao longo dessa história, se não for por rendição completa, arrependimento dos pecados, entendendo que a graça ainda está disponível para aqueles que ouviram essa voz do Mestre. Vamos orar juntos por isso? Se coloque de pé em nome de Jesus.